Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus amados amigos e amigas, 14 horas e 6 minutos, esse dia 16 de outubro, amém? Estamos se aproximando do final do ano, tá? Mais um ano se passando, significa que está se aproximando a vinda do Senhor Jesus, amém? Pai do Senhor, boa tarde, Deus seja contigo, amém, meus irmãos? Então nós estamos se aproximando mais do final de um ano. A paz, Deus te abençoe, minha irmãzinha, Anja, Deus te abençoe, amém? Estamos já aqui, já ultrapassamos a metade do mês de outubro, né? Se aproximando de novembro, e cada dia, cada ano que se vai passando, meus irmãos e irmãs, vai se aproximando a vinda do nosso mestre, né? A vinda do Filho do Homem, o qual diz a Bíblia Sagrada que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eis aquela pergunta: o que é que eu estou fazendo hoje? Não foi ontem, nem amanhã. O que é que eu estou fazendo hoje, para quando o nosso Senhor Jesus chegar, se Ele vai ou não me levar com Ele para o reino de Deus? Essa é uma preocupação que nós devemos ter, meus amados irmãos e irmãs. É uma preocupação que nós devemos ter. Nós só temos que entender uma coisa. A paz do Senhor, Carla, Deus abençoe. Temos que entender uma coisa, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou por todos nós, por mim e por vocês, por toda a nação. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, Pai do Senhor, Patrícia, Deus abençoe. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi por mim e foi por você. Não foi só pelo judeu, não foi só por um pessoal só, foi por muitas pessoas. Minha irmã Neide, Luciana, Deus abençoe. Então nós temos que entender isso, meus amados irmãos e irmãs. Nós temos que entender que a vinda do Senhor foi por toda a nação. Por isso que Jesus diz em João, minha irmã, 3,16, né, que Deus ele enviou o seu único filho a essa terra, veio em carne, sofreu, padeceu, pagou um preço caríssimo por nós. Então nós devemos também levar em consideração, meu amado irmão, minha irmã, tamanho sacrifício o Senhor Jesus tem feito por nós. Eu sei que nós temos muitos afazeres no dia a dia, nós temos muitas responsabilidades para cumprir no dia a dia, eu sei, né? Muitos são casados, têm maridos, têm esposa, outros têm filhos, filhas, tem que levar para a escola, tem que trabalhar, tem que pagar aluguel, água, luz. Temos que cumprir uma responsabilidade tremenda. Irmã Denise, minha irmã, Deus abençoe, Pai do Senhor. Mas, amado, em meio a essas responsabilidades, essas competências que nós temos, em meio a toda a responsabilidade, nós temos que tirar um tempinho para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso Deus. A paz, minha irmã, Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender isso, né? Porque nós temos que entender que a Bíblia fala que todos nós transgredimos os mandamentos de Deus. Desde a linhagem da antiguidade, que eles vieram transgredindo, vieram desobedecendo, né? E chegou um ponto que todos nós transgredimos os mandamentos do Senhor. E aí foi onde Deus lançou, né, o segundo plano de salvação para toda a nação, incluso eu e você. Todos nós estamos inclusos no segundo plano da salvação de Deus, que foi enviar o nosso Senhor Jesus Cristo em carne aqui para pagar um preço que nós não tínhamos condições de pagar. Amém? Então eu sei que responsabilidade é pesado, nós temos compromisso, temos responsabilidade, mas temos também que ter um compromisso com o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim como Ele demonstrou um ato de amor, de misericórdia por mim e por você, nós também devemos mostrar um ato de consideração, de amor, de gratidão a Deus. Nós não devemos servir a Deus, nem fazer nada por Ele em troca ou por temor a Deus.
e sim por amor, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então nós devemos, amado, tirar um momentinho de nossa vida. Só em você estar agora online comigo aqui, estamos ao vivo conversando, você já está fazendo algo bom para a tua vida. Porque Romanos 10,17 diz que de sorte a fé é pelo ouvir, e o ouvir esta palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém? Não é a palavra de Wells, do diácono Wells. Não, a palavra de Deus. Aquilo que não for de Deus, não ouça, não escute, não guarde no teu coração. Só guarde no teu coração quando você sentir que realmente a palavra que você ouviu foi guiada de Deus, diretamente do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, tu sois bem-aventurada e bem-aventurado por estar agora comigo aqui, ouvindo a palavra. Jesus disse lá em Mateus 18:20, porque aonde estiver 2, 3 reunidos ali falando em meu nome, ao qual eu sou cristocêntrico, o centro da conversa, o centro de todo evento, o centro, da pedra fundamental de qualquer fé, então eu estarei no meio deles, eu estou com ele todos os dias, das suas vidas, até a consumação do século. Jesus está comigo e com você. Mas como é que eu faço para ele estar comigo? É obedecer a palavra dele, tirar um tempo da tua vida para meditar na palavra, ouvir a palavra, orar a Deus, amém? Louvar, cantar, glorificar, amém, meus irmãos? Porque o inimigo, ele gosta de se achegar àquelas pessoas que menosprezam Deus, aquelas pessoas que não querem nada com Deus, aquelas pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus. Então esse tipo de pessoas, ele se encosta, amém? Por que é que tem tantas pessoas aí hoje se distanciadas de Deus, se distanciadas da sociedade, se distanciou dos parentes, dos amigos, dos colegas, e quer se isolar dentro de um quarto com a porta fechada? Sabe por quê, amado? Porque ele menosprezou o maior amor que existe na vida do ser humano, que é o amor sobre o nosso Deus. Isso nós não podemos jamais desprezar, é o amor por Deus. Amém? E eu queria deixar aqui para meus amados irmãos e irmãs, o capítulo 10 de Mateus, só que eu não vou ler todo, que é muito grande, lógico. Eu quero deixar aqui o capítulo 10, eu vou deixar o título do capítulo, que diz assim: os 12 e a sua missão. Os 12 discípulos e a missão dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler só um pequeno texto aqui no começo, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mas o que é que nós aprendemos nesse versículo do capítulo 10? O primeiro versículo, a Bíblia diz que Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Significa, amado, que Jesus, quando ele determinou poder para seus apóstolos, para expulsar espírito imundo da vida das pessoas, nós dá a entender, que nós entendemos que muitas das pessoas estão aí sobrecarregadas com espírito maligno. Hoje e agora você vai entender o porquê que uma pessoa faz uma besteira com a sua própria vida, porque aquela pessoa está com ela um espírito maligno, um espírito de depressão, um espírito de opressão da parte do inimigo. Então o inimigo entra na vida dela, faz por onde ela se isolar, faz por onde ela se desvalorizar, e faz por onde ela colocar na cabeça que ninguém mais quer algo com ela, e que não tem mais jeito, que a vida dela acabou, está no fundo do poço, não tem mais como restituir nada, nem relacionamento, nem situação financeira, nem saúde. Então quando a pessoa coloca isso na cabeça e deixa o inimigo trabalhar, aí finda tirando a sua própria vida. Então é isso que nós temos que se preocupar, que o inimigo está invadindo a mente de muitas pessoas. E Jesus acabou de dizer que ele deu poder para seus discípulos expulsar todos os espíritos imundos da vida das pessoas. Então é por isso que é muito importante, amados irmãos e irmãs, um evangelista, um cristão, um homem ou uma mulher de Deus sair na rua
evangelizando, se consagrando, né? Jejuando, se consagrando, orando e fazer um trabalho de libertação. Porque, amado, muitas das pessoas estão em casa, dentro de um quarto depressivo, e o inimigo querendo tirar a tua própria vida. Poliana, Deus abençoe, boa tarde. Amém? Então Jesus nos concedeu poder para expulsar todo espírito maligno da vida das pessoas e toda enfermidade que estiver assolando a vida das pessoas. Então nós temos que entender isso, amado, mas para nós adquirir a libertação de um espírito maligno atormentando a minha vida, é preciso eu me render a Deus, é preciso eu ser humilde e reconhecer ao nosso Deus, que só Ele pode nos libertar de todo mal. Boa tarde, minha irmã Poliana. Tudo bem? Seja bem-vindo, minha irmã. Amém? É isso que nós temos que entender. É preocupante a quantidade de pessoas que está aí assolada pelo espírito opressor do inimigo. É preocupante, meus irmãos. Precisamos orar muito pela vida uns dos outros. Precisamos sair muito de nossa casa para levar as palavras, as boas novas do reino de Deus na vida daquelas pessoas. Amada, a Bíblia diz: se tu está mais forte, ajudai os mais fracos. Amém? Nós temos que acabar com esse acomodismo de estar dentro de quatro paredes. Ontem eu fiz uma palavra aqui, dei uma palavra ao vivo, aqui no live, esse mesmo horário ontem, sobre Jonas. Jonas foi um homem escolhido por Deus para levar as boas novas, para levar as profecias para a cidade chamada Nínive, porque lá a maldade estava demais. E ele, em vez de ir levar as palavras para Nínive, de obedecer a palavra de Deus, ele foi fugir de diante da face do Senhor para Tarso. Então aí ele pagou um preço caro, mas findou indo para lá. E lá muitas das pessoas se rendeu, se converteu, se libertou, né, das garras do inimigo. E hoje não é diferente, amado. Quantas das pessoas não estão acomodadas dentro da sua casa, participando só de um cultozinho à noite numa igreja, vai 1, 2, 3 vezes por semana na igreja? E quantas das pessoas não estão aí em sua casa, enfermo no leito, em tua casa, lá jazendo de dor no corpo, dor na cabeça, outro desenganado pelo médico, chorando lágrimas de sangue, de tanto, né, clamar a Deus, e não tem uma pessoa, muitas das vezes, que vá lá fazer uma oração de libertação. E o inimigo está aí, amado, todo dia praticamente. Toda semana nós ouvimos falar de pessoas que tiram a sua vida. Você sabe o que é isso? É o inimigo, é esse espírito maligno, né? Espíritos imundos, que a Bíblia diz aqui, ó. Espírito imundo para o expulsar e para curar todas as enfermidades e todo o mal. Então esse espírito imundo da parte de Satanás, ele está alojado na vida de muitas das pessoas. Amém? E muitas das pessoas, por se multiplicar a iniquidade no meio do povo cristão, têm perdido a credibilidade que hoje não se existe homem ou mulheres de Deus capazes de expulsar um espírito imundo da vida das pessoas. Parte mais para a medicina, para os estudos. Eu sei que a medicina ela tem, né, seus benefícios. O médico ele vai até onde dá o seu limite, mas tem coisa, meu irmão, na minha e na tua vida que só quem resolve é Deus. Tem coisa na minha e na sua vida que só o Espírito Santo de Deus resolve. É por isso que ele está aqui. Amém? Se os estudos da medicina, se os estudos de teologia fossem o suficiente para resolver todo tipo de problema em nossa vida, até mesmo os problemas espirituais, não precisaria Jesus dizer: eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviá-lo-ei o Espírito Santo da verdade. Se ele disse isso, que não nos deixaria órfão e enviava o Espírito Santo da verdade, é porque tem coisas que só o Espírito Santo de Deus resolve na minha e na sua vida. Meu irmão Wagner, Deus abençoe, meu querido. Amém, meu irmão? Então nós temos que entender isso, que é preciso nós ficar atento às astúcias ciladas de Satanás. Satanás ele não está brincando, meu amado. Satanás ele sabe que está se aproximando o dia da condenação dele, pai, meu irmão. Então, quanto mais se aproxima, meu irmão e minha irmã, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo,
mas Satanás está trabalhando grandemente para levar pessoas para o inferno. E nós, como cristãos servos de Deus, nós temos que tomar uma atitude, nós temos que tomar umas providências, meus irmãos, e combater esse espírito de opressão na vida das pessoas. Amém? Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, se eu não estou enganado. Olha o que diz aqui em Apocalipse. Eu vou ver se é o 12 mesmo, que eu não estou bem lembrado. E houve, olha, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, preste só atenção nesse texto. Preste atenção nesse texto. Apocalipse, que é o livro de revelação, ao qual o anjo revelou para o apóstolo João, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e houve batalha no céu. Houve uma batalha, uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que é Satanás. E batalhava o dragão e seus anjos. Satanás, antes dele descer para cá, ele tinha manipulado a mente de alguns anjos lá no céu. Então ele já tinha súditos, já tinha pessoas que serviam a ele lá no céu. Quando Deus já tomou as providências de derrubar ele por terra, ele já tinha a terça parte dos anjos ao seu favor. Para você ver como ele é perigoso. Se ele conseguiu enganar anjos lá no céu, quanto mais pessoas aqui na terra. Satanás está com um grande número de pessoas aqui na terra trabalhando a favor dele. Espírito maligno, espíritos imundos na vida das pessoas, ao qual está fazendo as pessoas tirar suas próprias vidas. Isso, amados, só quem resolve chama-se Jesus de Nazaré. Precisa nós ser humildes e abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé ela é gerada através do ouvir. E houve essa batalha lá no céu. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então Satanás não prevaleceu a batalha, e nem o seu lugar de habitação, o qual ele ficava lá no céu, não se achou mais. Deus não permitiu que ele ficasse mais no céu, esse indivíduo que foi expulso aqui para a terra. Mas você vai ver o que é que aconteceu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então assim, não só Satanás foi lançado para a terra, expulso do céu, né? Como também os que já serviam a ele, os anjos dele, que eram os servidores dele, também foi lançado com ele. Só que lá no céu era um anjo. Satanás e os demais que andavam com ele eram anjos. A partir do momento que eles foram expulsos lá do céu, do seu lugar de habitação, e vieram para a terra, eles se transformaram em demônios. Então hoje eles não são mais anjos, são demônios. Satanás é um demônio e ele tem súditos, tem muitos demônios aqui na terra a seu favor, né? Roubando, matando e destruindo. É o que ele está fazendo. E nós vemos claramente a reação dele aqui na terra, porque todo dia tragédia se acontece. A iniquidade aumenta, o amor tem esfriado, amém, meus irmãos? Pessoas têm tirado as suas próprias vidas, amado, é complicado isso, amém? E diz aqui, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. E o qual diante de nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Esse indivíduo ficava lá no céu acusando e nos apontando diante de Deus, Satanás. Amém? Aí que diz aqui, ó: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Está vendo? Ai dos que habitam na terra e no mar. Ai de mim, ai de você, e ai de todos os habitantes da terra e do mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Você pode ler Apocalipse capítulo 12, versículo 12.
Diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele sabe que o tempo dele é pouco aqui na terra. E o que vai acontecer, amado? Quanto mais próximo está a vinda do Senhor, mais ele está lutando para tirar a vida das pessoas. Amém? Então nós temos que entender isso. O inimigo está toda hora tentando levar pessoas para o inferno. E sabe qual é o pior? O pior é que ele tem trabalhado muito em cima da tecnologia para desviar a atenção das pessoas para Deus. Tem pessoas aí, amado, que amanhece e anoitece focado diante do computador, diante de um celular, diante de uma televisão, amém? Toma todo o seu tempo se distraindo, se desfazendo, se deleitando, amém? Naquilo que não te edifica na obra de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Aí diz aqui: e quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher, né? A mulher que dera à luz o varão, a igreja. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o inimigo, ele foi expulso lá do céu, aqui para a terra, e veio com ele alguns que eram anjos, que hoje são demônios. Então são esses espíritos que o qual Jesus falou aqui em Mateus capítulo 10. Amém? Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para os expulsar, para os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade. Então Jesus nos concede poder, meus irmãos e irmãs, para expulsar das outras pessoas esses espíritos imundos, o qual são servos de Satanás, que está alojado na vida de algumas pessoas e fazendo as pessoas padecer, sofrer, né? Até mesmo tirar a sua própria vida. Quando você vê uma pessoa que tem alguém em depressivo, amado, é opressão do inimigo. E o que é que resolve, amado? É remédio? É psicólogo? É psiquiatra? Amado, o que resolve é Jesus de Nazaré. É palavra de Deus, é oração de libertação, aonde chega um irmão cheio do conhecimento, cheio de consagração, que jejue, que ore, que seja competente na palavra de Deus, não tem demônio que resista, né? Tem demônio que ele é tão forte, ele não é poderoso, mas ele é tão forte que os próprios servos do Senhor Jesus Cristo teve um tempo que não conseguiram expulsar um demônio de uma criança. Porque Jesus mandou trazer de volta essa criança lá, e de imediato Jesus expulsou. Essa criança caiu no chão, bolou e se escumava e se batia, mas o espírito imundo saiu dela. E os discípulos questionaram: mestre, por que nós não podemos expulsar? Ele disse: porque há castra de demônio que só sai com oração e jejum. Não é de todo jeito que você queira expulsar um espírito imundo da vida de uma pessoa, que você pode, né, até mesmo sofrer, porque se ele se manifestar e você não conseguir, amado, é uma tragédia. Amém? Então Jesus deu este poder aos seus discípulos. Amém? E ele disse aqui no versículo 5, no versículo 7: e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Quando ele manda você pregar, aí você sai, chega a pessoa: é chegado a vós esta tarde o reino dos céus. O reino de Deus é chegado a vós, a mim e a você. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Amém? Olha o que ele disse: limpai os enfermos, né? Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsai os demônios, de graça receber e de graça dai. Aí é onde está um porém, meu amado irmão e irmãs, porque muitas das vezes o Espírito Santo de Deus não está atuando
na vida de muitos homens que se dizem ser de Deus e na vida de muitas pessoas que estão aí atormentadas, enferma ou com espírito maligno ou leproso, porque está se acontecendo em meio que o povo cristão um comércio. As pessoas, muitas das vezes, para levar a mensagem para você, para pregar a palavra para você, é preciso que você pague um cachê para eles. Eu sou cristão, sou evangélico, eu sirvo a Deus há fazer 11 anos, mas eu não sou de acordo você dar R$1 a um pregador, R$1 a um levita que vai louvar na tua igreja, para que ele só vá louvar ou só vá pregar se você tiver condições de pagar. Não é de Deus. Amém? Não é de Deus você precisar pagar para uma pessoa pregar a palavra de Deus, porque todos os dons espirituais que habitam aqui na terra, na vida dos pregadores, na vida dos cantores, foi dado de graça. Jesus disse: de graça dai, e de graça receber, e de graça é para dar às pessoas, fazer pelas pessoas sem cobrar. Você sabe o que é que tem afastado você e muitas das pessoas de não querer ouvir uma palavra na igreja? Porque muitas das igrejas só quer pregar dinheiro, só pregar patrimônio terreno, só quer pregar sinais e prodígios, e estão esquecendo da humildade e da simplicidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aí é um grande gigante que nós estamos enfrentando. Eu chego para uma pessoa, vou evangelizar a pessoa, e lá a pessoa, convido para ir à igreja, ela diz: não vou não. Aí quando até mesmo a pessoa sai: eu não vou nada, esse povo só quer saber de dinheiro, só fala em dinheiro. Amado, para a honra e glória do Senhor, eu particularmente, eu entendo esse versículo. Se Deus me deu um pouco do dom para mim evangelizar e passar para vocês, então, amados irmãos, de graça Ele me deu e de graça eu passo. Amém? Para vocês, não tem esse negócio de estar cobrando para que passar a palavra de Deus para ninguém. Aí o que está se acontecendo é isso: muitas das pessoas estão cobrando para poder receber a palavra de Deus. E isso é antibíblico. Amém? Não possuas ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrades, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Quando entrades em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Olha, essa passagem aqui, ela é importantíssima, amém, irmãos? Essa passagem ela é muito importante. Ele diz aqui na tua palavra: e se ninguém, por exemplo, vou dar um exemplo, eu chego na tua casa, ou então eu estou aqui pregando a palavra para você. Aí ele diz: se, e quando entrares em alguma casa, saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se a casa nos receber e ouvir a palavra e pessoas se converter, desça sobre ela a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore pela família, pelo pai, pela mãe, pelas famílias. Ore para que o inimigo venha a ser repreendido em nome de Jesus. Se a casa for digna, desça sobre ela a minha paz. Se caso contrário não for, retorne para si. E se ninguém vos receber, e ele diz: se ninguém vos receber, não receber a vós, né? Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Ele diz que ao sair de uma casa ou de uma cidade que não ouviu, não deu crédito, não quis saber, blasfemou, xingou a palavra de Deus, o servo de Deus, ao sair, temos que sacudir o pó dos pés em testemunho daquela casa ou daquela cidade, né, que não quis receber nem ouvir a palavra de Deus.
Então você nunca rejeite a palavra de Deus na tua vida, nunca rejeita o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, amado, quanto mais vai se passando os dias, mais vai ficando complicadas as coisas. Então nós temos que entender que é preciso nós se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eis que eu vos envio como ovelha em meio aos lobos, para você ver a dificuldade que temos de pregar a palavra de Deus. Jesus compara que um pregador, um discípulo dele, quando sai para evangelizar, é como uma ovelha que vai entrar numa mata onde só tem alcateia de lobos. Fica aí o perigo que aquela ovelha está correndo. Da mesma forma somos nós. A Bíblia diz que Jesus nos envia como ovelha em meio aos lobos, porque não é fácil. Quando você sai para ir falar de Jesus, pessoas te criticam, pessoas mandam você voltar do batendo, pessoas, se pudesse, daria uma paulada em você, outros uma predada. Você está entendendo a situação? É por isso que é bom e fácil ser crente dentro das igrejas. Mas o verdadeiro cristão, ele faz a obra fora, até mesmo nas redes sociais. Você é criticado, você é blasfemado, você é rejeitado. Então a rejeição ao servo de Deus, a rejeição à palavra de Deus, ela é, universal. Em todos os cantos que você vai, você não deixa de encontrar pessoas contrárias à palavra de Deus. Mas você seja ouvinte da palavra, seja obediente, se apegue com a palavra de Deus. Eu garanto para você que sua vida só tem a melhorar. Se você está enfrentando ou passando algo difícil na tua vida, amado, se achegue ao Senhor, se aproxime de Deus, peça a Ele proteção, repreenda na tua vida tudo aquilo que você gosta, fala, pensa, pratica, que não agrada a Deus, tira da tua vida. Peça a Deus que Ele faça uma lavagem, uma regeneração espiritual na tua vida, para que Deus possa fazer de você filho e filha, para que Ele possa vir lhe proteger e o inimigo não venha tocar em você. Amém? Por que é que está se acontecendo muita coisa? Porque o inimigo está, invadindo a vida das pessoas. E as pessoas não estão se aproximando de Deus. E ele foi disso aqui: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Isso são coisas que aconteceram e acontecem até hoje com os servos de Deus. Sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregar, não vos dê cuidado como ou o que há de haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de falar. Então, o homem de Deus, ele nunca deve se preocupar o que ele deve falar, porque o Espírito aqui na terra, amado, para nos proteger, nos ajudar e nos ensinar e falar por nós em qualquer situação que for preciso. Quando você se entrega ao Senhor Jesus Cristo, você não vive mais você. Amém? Você vive, e Cristo é quem vive em você. Deixa eu ler aqui um versículo aqui, maravilhoso, aqui em Gálatas, que diz que quando nós se entregamos a Deus, nós não somos mais nós. Olha, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós confessamos o Senhor como único suficiente Salvador, nós não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo é quem vive em nós. É Ele que decide nossos desejos, nossas vontades, é Ele que nos conduz aonde nós devemos ir ou não devemos ir, porque nós não somos mais dono de si mesmo, e sim o Espírito Santo é quem vai nos guiar pelos caminhos que agrada a Deus. Então tudo se torna melhor e mais fácil na tua vida. Você deixa de ser criatura de Deus para ser filho
e filhas do Senhor. Amém, meus irmãos? Então é uma obrigatoriedade nós, servir a Deus, ouvir a palavra de Deus. É um dever de todo homem. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 12 que é um dever de todo homem servir a esse Deus maravilhoso. Amém? É um dever. Agora, amado, não é forçado. Amém? Não é por força nem por violência que nós devemos servir a Deus. Nós devemos servir a Deus, por amor. Amém? Por amor, por consideração a esse Deus maravilhoso. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de um lobo. E ele disse aqui: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão. E nós lemos até o versículo 20. Porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Amado, nós estamos vivendo já essa parte da Bíblia. E odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo? A Bíblia diz que odiados seremos por todos os homens, praticamente, pela maioria das pessoas, somos odiados, E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não importa, meu irmão, se você é odiado por quem quer que seja. O importante é a perseverança. Persevere até o fim da sua vida, servindo a este Deus maravilhoso, que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo da condenação eterna. Amém? Então nós temos que ter cuidado, temos que estar sempre vigiando. Vigiai, olhai e orai, porque não sabeis o dia e a hora que virá o Filho do Homem, se à noite, se à madrugada, se ao cantar do galo, se à tarde, para que quando ele vier, não vos pegue desapercebido. Amém? Não vos pegue praticando coisas que desagradam a Deus. Não vos pegue você na roda dos escarnecedores, ou se detendo no caminho dos pecadores, ou andando segundo o conselho dos ímpios. Nós temos que ser diferente, amado. Nós temos que ter cuidado aonde passamos, aonde frequentamos, com quem andamos, com quem deixamos de andar, o que sai da nossa boca, o que nós ouvimos, se o que nós ouvimos desce para o nosso coração, se é da vontade de Deus. Então é um processo, amém? É um processo que ele é voltado todo para agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus na sua casa, você tem que agradar a Deus no seu trabalho, você tem que agradar a Deus no supermercado, você tem que agradar a Deus na rua, você tem que fazer tudo, em volta da sua vida, o propósito de agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Então é um processo. Olha o que diz aqui a partir do versículo 30, 32. Olha o que diz aqui no versículo 32. Amém? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se estiver dentro dos meus conhecimentos, eu tenho o prazer de responder. Amém? Pode digitar aí uma pergunta, qualquer coisa que você queira, alguma dúvida. Irmão, eu tenho dúvida naquilo. Jogando para você que eu vou tentar responder dentro da Bíblia. Você pode perguntar o que você quiser. Se eu não souber agora, em outra live ao vivo que eu tiver, eu procuro, pesquiso e te digo. Mas eu vou ler um texto agora, aqui nesse mesmo capítulo 10, ao qual nós devemos entender uma coisa, que muitas das pessoas hoje não estão servindo ao Senhor Jesus Cristo por causa de alguém. Muitas das mulheres não servem ao Senhor por causa do teu esposo. Muitas das esposas, o marido, não serve a Jesus por causa da tua esposa. Muitos dos pais não servem a Jesus por causa que os filhos não aceitam. Muitos dos filhos não servem porque os pais não aceitam.
Então muitas das pessoas estão privadas de receber a salvação por consideração e por não encontrar ou adquirir, causar atrito dentro até mesmo da tua própria casa. Você pode até dizer: eu não vou para a igreja evangélica, eu não sou cristão, não confesso Jesus Cristo, não vou ser crente, porque meu marido não quer. Amado, tem que entender uma coisa: quem deu a vida por você, quem te amou a ponto de se entregar numa cruz crucificado, com os cravos deste tamanho, na tua mão, nos pés, por você, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender isso, que quem morreu por mim e por você foi Jesus. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi minha esposa, não foi o esposo de outras pessoas, não foi os filhos nem as filhas. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, foi Ele quem deu a sua própria vida para que você viesse adquirir uma salvação da vida eterna. Então ninguém nessa terra é digno de impedir de uma outra pessoa servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém aqui na terra tem essa dignidade acima do Senhor Jesus. Então vamos entender aqui o versículo 32, 10:32, Mateus 10:32. Olha o que diz. E até mesmo, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante de meu Pai que está nos céus. Eu vou fazer uma pergunta: você confessa ao nosso Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua vida? Se você confessa, digita amém. Eu não estou perguntando se você quer ser crente, se quer mudar de leis, se você quer se apegar a uma placa de uma dominação de uma igreja. Eu estou perguntando se no seu coração, no seu conhecimento bíblico, você confessa ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Porque se você confessar ao nosso Senhor Jesus Cristo esta tarde como o único suficiente Salvador, Ele vai confessar você lá no céu diante de Deus também. Amém? É isso que Ele disse: se você me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. É isso, a pergunta é essa. Essa pergunta, ela não só é feita porque tem muitas das pessoas, muitos dos pastores que abusam da boa vontade, fazendo um tal de um apelo nos cultos e forçando as pessoas a dizer que confessa Jesus Cristo. Mas essa confissão, ela tem que vir de coração. Só o nosso Senhor Deus que nos traz, nos leva até o Senhor Jesus Cristo arrependido e querendo se reconciliar com Ele. Só o nosso Senhor Deus. João 6,48 diz assim: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então uma pessoa verdadeiramente, quando ela se converte, quando ela confessa Jesus, quando ela quer morrer para o mundo e renascer para Cristo, ela é levada até o Senhor Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então não tem perigo aquela pessoa se desviar. Amém, meus irmãos? Não tem perigo. É por isso que ele diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. O processo é simples de entender. Ele diz: se eu confessar Ele como o único suficiente Salvador da minha vida, Ele me confessa diante de Deus. Amém? Porém, se eu negar Ele diante dos homens, se eu negar como o único suficiente Salvador, não acreditar, rejeitar, Ele também me negará como irmão dele, como filho de Deus, como servo do Senhor. Ele também me negará diante do Pai que está no céu. Amém? Não, mas eu creio em Jesus Cristo, eu tenho Jesus na minha vida. Amém. Amém. Mas nós demonstramos o Senhor Jesus em nossa vida pelo nosso testemunho, pelo que nós falamos, praticamos, até mesmo pela forma que nós veneramos Ele. Amém? Porque muitas pessoas dizem que tem Jesus, mas vêm venerar Jesus de uma forma totalmente contrária da palavra de Deus. Esses ensinamentos, pastores da prosperidade, está totalmente o oposto da palavra de Deus. Que eles pregam para vocês, incentivando a vocês buscar e adorar Mamon, o dinheiro, o Deus
da prosperidade. Então, um homem desse, ele diz que tem Jesus na vida, mas ele ensina você contrário à palavra de Deus, onde Jesus diz que não se preocupar de ajuntar tesouro na terra. Ele diz: ajunta tesouro, você é filho do dono da prata. Está entendendo? Tem pregações diabólicas que iludem as pessoas. A Bíblia diz que muitos serão enganados por esses falsos pastores, pregadores, profetas que tem hoje. Então, se você não quer ser rejeitado por Deus, faça uma reflexão na tua vida. Amém? Faça uma reflexão na tua vida. E se você não quiser ser rejeitado e negado pelo Senhor Jesus lá no reino de Deus, você faça uma reflexão, você ore, você estude a Bíblia, você leia, frequente um lugar que se prega a verdade e confesse ao Senhor Jesus aqui na terra enquanto há tempo. Porque depois que a morte nos recolher, não tem mais possibilidade nenhuma de nós herdar o reino de Deus. Aquele ladrão, ele teve a oportunidade porque ele ainda estava aqui na terra. Ele estava ali ainda com o fôlego de vida. Depois que o fôlego de vida subir, se você não tiver confessado Jesus, já era. É tarde demais. É tarde. Amém? Então é por isso que diz aqui, né? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer uma espada para lutarmos. Esta é a espada. Não é uma espada de aço nem de ferro, é a palavra de Deus. Ele não veio trazer paz, e sim espada, porque ele veio causar dissensão, confusão entre as famílias. Porque quando eu começo a ler e me converto, meu pai, minha mãe, meus irmãos, muitas das vezes não vão aceitar. E não vai dar certo, vai ficar uma discórdia dentro de casa e vai causar uma dissensão, uma confusão. Amém? Por isso que ele diz: aquele que perseverar até o fim será tarde. Então ele diz que se levantar o pai contra o filho contra a mãe, a nora contra a sogra, né? Diz aqui, ó, e assim o inimigo... Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Amém? Então você, muitas das vezes, não ainda confessou Jesus Cristo como muito suficiente Salvador, amado, meu irmão e minha irmã, porque você sabe que vai comprar confusão com tua esposa, com teu esposo. Você sabe, se você disser: hoje eu sou cristão, começa uma dissensão terrível dentro da sua casa. E para você evitar essa confusão, você até hoje não tem confessado Jesus Cristo como o suficiente Salvador. Mas eu vou te dizer uma coisa a você nesse outro versículo preocupante, que nos deixa preocupados, né, a ponto de nós refletir. O que é que você vai deixar, irmão? Versículo 36. E assim os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo que se eu não confesso ele como muito suficiente Salvador, porque vou arrumar confusão com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, então eu não vou confessar ele para viver em paz com esse povo. Aí ele diz: se eu não confessar e deixar do jeito que está, sem confessar Jesus por causa da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha, eu não sou digno de ser discípulo dele. Eu não sou digno de Jesus na minha vida, porque ele morreu por mim. E como eu não poderia enfrentar, né, a opinião do meu cônjuge, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, para que ele venha aceitar ao Senhor Jesus Cristo como um suficiente Salvador? Por isso que ele diz aqui: quem ama o pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha, amado, nós estamos vivendo num mundo que eu confesso Jesus como muito suficiente Salvador. Se minha mãe confessar, mas se não confessar, a responsabilidade é pessoal, a salvação é individual. Então cada um de nós vai prestar conta a Deus. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou confessar Jesus, vou viver uma vida em Cristo Jesus e vou começar um trabalho de oração para que
aquela pessoa que se levantou contra mim, ela venha se quebrantar, que Deus venha tocar no coração. Boa tarde, Tropical, loja Tropical. Amém? Então nós temos que entender isso, que nós não devemos de forma nenhuma negar ou não confessar o Senhor Jesus por causa de nada ou de ninguém. Amém, meus irmãos? Porque foi Ele que se entregou por cada um de nós. Como nós também não daríamos tudo em nossa vida por Ele. Quem amar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, né, mais do que a mim, não é digno de mim. E lá no versículo aqui 32 diz: portanto, qualquer que me confessar diante de Deus, diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, e sim espada. Eu vim pôr em dissensão o homem contra o filho, o pai contra a mãe contra a nora contra a sogra, e os inimigos dos homens serão os seus familiares. Muitas vezes você pensa que seu inimigo é seu vizinho de trás, de frente, de lado, ou amigo, colega de trabalho. Não. Dentro de nossa casa tem pessoas que têm ódio e raiva porque nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não nega e não segue após mim não é digno de mim. Quem não pega a tua cruz e não segue após mim não é digno de mim. O que é isso, irmão? O que é que você entende com isso? Pegar a minha cruz e seguir Jesus Cristo é eu me reter, me dominar. Amém? Não deixar o meu desejo da carne, meu desejo pecaminoso me dominar, reter meus desejos da carne e fazer o que agrada ao Senhor Jesus. Quando ele diz: quem não toma a tua cruz e segue após mim não é digno de mim. Aquele que não se domina a si mesmo, aquele que não se importa do que está fazendo, falando ou pensando, é contrário à vontade do Senhor Jesus, essas pessoas não é digno de Jesus Cristo. Jesus está aqui para nos ensinar. Ele veio ao mundo, morreu para nos salvar. Amém? Mas para isso precisa nós, obedecer alguns requisitos da palavra de Deus. Não é só dizer eu creio em Jesus, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele vai vir, vai voltar, graças a Deus, eu creio, se Deus quiser, graças... Não, precisa nós obedecer a palavra do Senhor. Sem obediência, não tem como nós agradar a Deus. Amém, meus irmãos? E ele diz aqui: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Amém? Então nós temos que entender isso. Para que nós possamos, amados irmãos e irmãs, ir com o nosso Senhor Jesus Cristo para o reino de Deus, é preciso nós confessar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso nós enfrentar, muitas das vezes, pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, mulher. Preciso nós enfrentar nossos familiares, porque muitas vezes você pode ter o desejo ardente no seu coração de servir a Deus, mas porque o teu esposo não quer nem falar, você fica sofrendo entre a cruz e a espada. Amém? Porque se eu não confessar Jesus, não servir a Jesus, enquanto estou aqui em vida, porque minha esposa não quer, e vai acontecer se a morte chegar a me recolher, aí, amado, eternamente eu vou para um lago de fogo ardente, ao qual é a segunda morte, por querer agradar a uma pessoa aqui na terra. Eu não estou incentivando de forma nenhuma você comprar briga, mas não deixa de não comprar, porque Jesus foi quem disse: Ele não veio trazer paz, e sim espada. Ele veio pôr em dissensão, em confusão as famílias.
Porque quando um se converte, o outro não aceita. Amém? Então é complicado. É complicado. Amém, meus irmãos? Visite meu canal no YouTube. Deixe lá seus comentários. Se inscreva se tiver vontade. Eu tenho sempre conversado com as pessoas. E o conteúdo do canal, o conteúdo do meu Instagram, dessas lives ao vivo, não agrada a todo mundo de forma nenhuma. Poucos se agradam, amém? Do conteúdo da minha conversa, porque é uma conversa a respeito da palavra de Deus. O canal ele não tem muita margem de crescimento porque o conteúdo é desagradável a muita gente. Qual é o conteúdo? Deus, palavra de Deus, palavra da salvação. E muitas das pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus porque quando nós não conhecemos, vivemos o tempo da ignorância. Quando nós conhecemos a palavra e praticamos as coisas erradas diante de Deus, aí a situação é pior. Então, eu já vi pessoas dizendo na minha cara, no meu rosto, assim, dizer assim: eu não leio a Bíblia porque eu não conhecendo, Deus vai me ter como inocente. E se eu for ler, eu vou ser conhecedora e vou praticar as coisas que eu sei que é pecado diante de Deus. Então eu prefiro eu não ler. Está vendo o pensamento das pessoas como anda, né? Mas Deus não é menino. Jesus disse que a volta dele seria quando toda a nação, todo mundo ouvisse a palavra de Deus. Então chegará ao fim. Então todo mundo, praticamente, muita gente, eu acredito que próximo está da vinda do Senhor, porque pouca gente não ouviu ainda a palavra de Deus. Pouca gente. Temos que ter cuidado. Amém? Já está se encerrando aqui já. Falta só 3 minutinhos para nós encerrar essa live ao vivo. E amados, reflita na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Amém? Medite na palavra de Deus. Tire um tempo para Deus. Porque muitas das vezes você pode estar passando momentos difíceis na tua vida. Porque... Boa tarde, meu irmãozinho. Deus te abençoe. Porque você está um pouco distanciado de Deus. Amém? Então nós temos que se achegar a Deus, se aproximar de Deus, para que Ele também se achegue a nós, se aproxime a nós. Jesus diz: quem me confessar diante dos homens, também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Pai, meu querido, se porém me negar diante dos homens, também o negarei. Ele disse: é simples assim. E não deixe, não ame a ninguém a mais do que ao Senhor Jesus, porque foi Ele que se doou, que se sacrificou. Não ame a ninguém a mais do que o Senhor Jesus. Não vamos confundir as coisas, mas também devemos, em primeiro lugar em nossa vida, ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o primeiro lugar em nossa vida. Amém? Vou ver se tem algum hino aqui. Só tem 2 minutos só para nós encerrarmos. Encerrar essa live ao vivo. Amém? Medite na letra desse hino aí. É o mesmo guião. Muito bom esse hino. O hino de reconhecimento, para que nós possamos se arrepender do nosso pecado. Temos 2 minutinhos só, nada. Faz 1 hora que a gente está aqui ao vivo, falando de Jesus. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. E eu sei que o culpado vai se encerrar, irmão. Outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Temos 20 segundos só. Que Deus abençoe a vida de vocês.
em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Me ajuda, Traga me ajuda, paz, Deus. Ele ajude a vocês. Me dê mais uma chance. Em nome de Jesus. Amém? Só tem 2 segundos. Tchau. Não me dê